Então, na última reunião que a gente teve, na reunião 4, a gente terminou falando do acoplamento mínimo, da obtenção da corrente de escalares, e a gente depois veio, então, justificar melhor por que do acoplamento mínimo. Então, por que do acoplamento mínimo? E aí, o que nós vamos tentar fazer, né? O que é o acoplamento? A nossa ideia é que o que é mais fundamental para a compreensão, né, das teorias relativísticas é o caso do campo fermiônico. Né? O campo escalar, a gente sabe que vamos dizer assim, a proposta de propagação do campo escalar é via a equação de Klein-Gordon. Então a gente tem a equação de Klein-Gordon, a equação de Klein-Gordon trata do campo escalar. É uma equação com derivadas segundas. No caso dos vértices, nós vamos ver que os vértices são mais fundamentais, né? Vou colocar assim, apesar do campo escalar ser um campo de spin zero, né, que é o que parece ser o campo mais simples, na verdade existe uma forma de escrever ainda mais simples, que são os campos fermiônicos. Por quê? Porque os campos fermiônicos eles formam assim, a representação não trivial mais fundamental do grupo de rotação. Quando a gente fala do spin zero, a gente está falando do campo escalar. Quando a gente fala do spin meio, a gente está falando do ferro, mas os spin meio satisfazem a equação de primeira ordem. Vamos dar uma olhada nisso. E aí, a partir da equação do spin meio, fica muito claro como é que o acoplamento mínimo sai naturalmente. Nós tínhamos visto, né, como nós vimos das outras vezes, foi que nós acoplamos, vamos colocar assim, nós acoplamos o campo eletromagnético, né, vamos colocar assim, o acoplamento do campo eletromagnético, campo eletromagnético com corrente. Então nós já vimos qual é o procedimento, né? Nós escrevemos aqui o setor de Einstein e o discurso de Maxwell, 1 sobre 2 de zero, já derivamos as equações de campo a partir daqui, né? E aqui nós acoplamos, né, acoplamos o potencial elétrico com a densidade de carga e o potencial magnético a uma densidade de corrente. E é daqui que a gente vê que essas fontes aqui, né, quer dizer, as fontes ou correntes externas, né, elas estão trazendo a ideia de que tem cargas com certo spin, cargas de certa natureza, que funcionam como fonte do campo elétrico. Nós já tínhamos visto essa descrição aqui. E aí, se a gente for olhar, vamos olhar então o que é interessante no caso do campo fermiônico. Vou olhar assim. Então, o que nós vamos chamar de férmions de Weyl. O que são os férmions de Weyl? Os férmions de Weyl são, como o elétron, né, partículas que têm spin meio. Vamos colocar aqui o H cortado sobre 2, vamos colocar a unidade correta de spin. Então, nós temos duas categorias de férmions de Weyl. Os chamados férmions de Weyl left-handed e os férmions de Weyl right-handed. São os férmions, as representações fermiônicas não triviais mais simples do grupo de Lorentz. Para quem já conhece um pouquinho do grupo de Lorentz, né, os férmions left-handed pertencem à representação meio zero do grupo de Lorentz, S3. Então, são férmions o mundo quadridimensional. E a representação right-handed pertence à representação zero meio, que é equivalente ao complexo conjugado
da representação meio zero no grupo de Lorentz também. Nós aqui ainda não estamos, então, os termos de Weyl, no modelo padrão, os termos de Weyl descrevem os neutrinos. Os neutrinos left, então são esses neutrinos aqui, e os antineutrinos, né, right. Os antineutrinos, né, right. Os antineutrinos são a representação right mesmo. Então, os termos de Weyl, eles são importantíssimos no modelo padrão. Mesmo que o elétron, vamos dizer, mesmo que os neutrinos, e eles descrevem férmions sem massa, porque os neutrinos do modelo padrão são considerados de massa nula, né? A massa do neutrino não é contemplada pelo modelo padrão. Bom, então nós temos os férmions de Weyl. Nós podemos construir o férmion de Dirac, que é o elétron, a partir dos férmions de Weyl. O férmion de Dirac, que é o caso do elétron, os elétrons carregados, né? Férmions de Dirac, no modelo padrão, quem são os férmions de Dirac? Quem são as partículas descritas por férmions de Dirac? São o elétron pósitron, o mais o menos, são os elétrons carregados. E os férmions de Dirac, eles podem ser construídos através do acoplamento de uma representação left do Weyl left com um Weyl right. Essa combinação de Weyl left com Weyl right é que vai dar origem à massa. Então, vamos fazer uma outra coisa. Então, vamos começar pelo férmion Weyl. Qual é assim, a essência física, vamos colocar assim, a essência física dos férmions de Weyl, do Weyl left, é um férmion que vai descrever partículas de massa zero e spin H cortado sobre 2. Então tem massa zero. E a propriedade física dele é que, segundo a relatividade, tem o chamado teorema de Wigner, né, que mostra que férmions de spin meio e de massa nula, eles têm que ter o spin deles vai ser sempre alinhado ou anti-alinhado com a direção do momento. Aqui a direção é o vetor unitário na direção do momento associado ao momento linear. Então, isso aqui vai ser, esse produto escalar vai ser ou o spin está alinhado com a direção do movimento, o que dá H cortado sobre 2, ou ele está anti-alinhado, mais ou menos H cortado sobre 2. Então essa aqui é a descrição dos fatos física dos Weyl left ou right, vamos colocar assim. Então, se o férmion for Weyl left, o sinal é mais. E o sinal é menos, né? Se o férmion for left, o sinal é mais. Se o férmion for right, o sinal é menos. Então, vamos desenvolver essa relação. E é isso aqui que vai dar para a gente a noção clara de qual é a equação de campo, a equação, vamos dizer assim, de onda, né? Dos férmions left ou right. Vamos começar pelo férmion que vai para o left. Então, vamos começar Weyl left. Então ele vai ter o spin projetado ao longo da direção do movimento. Tem o spin, né? Meio, né? Ele vai ter mais ou menos. No spin meio tem duas componentes, né, de projeção de spin, H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2. Para o férmion left, a propriedade é que o spin está alinhado com a direção do movimento do férmion, ou nesse caso, no caso do modelo padrão, especificamente do neutrino left. Vamos então agora fazer recursos, então vamos escrever essa relação assim, spin, aqui vamos escrever quem é o vetor da direção, o versor, é o T sobre o módulo de P. Isso aqui, então, é H cortado sobre 2.
Então daqui, né, vamos passar para cá. O spin, e aqui, no momento linear, dando H cortado sobre 2, módulo de P. Mas, se a partícula tem massa zero, P é E sobre C. H cortado sobre 2 é sobre C. Por causa da relação de dispersão, né? Massa zero, a energia, é módulo do momento, vezes C. Muito bem. Vamos agora pensar o seguinte: se nós estamos pensando, né, na descrição do fenômeno pela mecânica quântica, tem que ser, estamos falando de partículas fundamentais, então elas são descritas pela mecânica quântica, o operador de spin associado a um fermo de spin meio é H cortado sobre 2, que dá a dimensão à matriz de Pauli. Então isso aqui é o spin, é um operador de spin associado a partícula de spin meio. Então isso aqui, escalar P igual a H cortado sobre 2 módulo de P vezes E sobre C. Bom, então aqui a gente pode já abrir mão desse comportamento. Então nós estamos escrevendo agora um fermo leve, que tem o seu spin sempre alinhado com a direção do movimento. E isso é um conceito relativístico, porque se a partícula tem massa zero, ela tem o spin alinhado com a direção do movimento. Se a partícula tem massa zero, nós não conseguimos ter nenhum sistema de referência que caminhe mais rápido do que ela. Porque se ele caminha mais rápido que ela, ele vai ver o momento dela para trás. Então, se a partícula tem massa de repouso, esse operador aqui, a projeção do spin na direção do movimento, esse operador aqui, essa grandeza aqui, nós chamamos de helicidade. E essa grandeza é uma grandeza invariante relativística se a partícula tem massa zero. Se a partícula não tem massa zero, significa que se para um observador o spin está alinhado com a direção de movimento, para um observador que ande mais rápido que a partícula, ele vai ver o momento linear para trás. Então, ele vai ver um produto escalar negativo. Ele vai passar da helicidade positiva para a helicidade negativa com mudança de sistema de referência. No caso da partícula de massa zero, isso não pode acontecer, porque ninguém consegue ultrapassar uma partícula de massa zero pela velocidade da luz. Então, nós não temos um sistema de referência mais rápido do que a luz. Então, esse conceito é um conceito, vamos dizer, que a gente diz, invariante de Lorentz, ou escalar de Lorentz. É o conceito de helicidade, que é a helicidade das partículas de massa zero. Então, voltando para essa equação aqui. Vamos lembrar que na mecânica quântica, então, pelo princípio da correspondência, nós associamos a energia ao operador I, H cortado, dt. E associamos o momento linear ao menos I, H cortado, gradiente. Então, isso aqui é o princípio da correspondência. Então, eu parti de uma descrição. Vamos dizer que, em princípio, eu não vejo a mecânica quântica aqui, mas eu vejo a mecânica quântica nesse momento aqui. E observa, na matriz de Pauli são 2 por 2. Então, aqui eu não tenho compromisso com descrição matricial, mas quando eu faço essa associação do spin, H cortado sobre 2 sigma, essas são as matrizes de Pauli, 2 por 2. Então, essa equação é uma equação de caráter matricial 2 por 2. Então, é melhor que eu aqui coloque a matriz identidade. Isso aqui é uma matriz 2 por 2, o lado direito tem que ser uma matriz. Mas como não tem nada, só tem a unidade aqui, a unidade matricial nesse caso é a matriz 2 por 2. Agora, aqui vamos usar o princípio da correspondência. Então, eu tenho uma equação simples. Vamos agora tirar o H cortado sobre 2, ele fatora dos dois lados, e então nós temos sigma escalar menos, vou botar aqui menos, e H cortado gradiente igual a I H cortado dt. Então, isso aqui é uma relação operatorial, né?
Eu preciso dizer, operadores, né? Isso aqui é uma matriz 2 por 2. Isso aqui são operadores que fazem derivadas de espaços temporais. Então, eu estou imaginando que essa equação ela tem que estar atuando em cima de um objeto que tenha duas componentes, seja um vetor volume de duas componentes, e com duas componentes que sejam independentes do espaço-tempo. Então, o que eu vou colocar aqui é essa equação, então, na verdade, ela vai assumir a seguinte forma: menos I, H cortado, sigma, escalar gradiente, atuando, vamos dizer assim, um certo psi, igual a I, H cortado, devido que psi, identidade de psi. Quem é psi? Psi, então, é o que nós chamamos, é um espinor, tem duas componentes, vamos dizer assim, psi1, psi2, todas elas, claro, dependentes de t e de x. Então, essa grandeza aqui, né, bivetor, com essas características aqui, satisfazendo a essa equação aqui, é o que nós chamamos de espinor de Weyl left-handed. O conteúdo físico dessa equação se tornou uma equação diferencial, atuando em vetores de duas componentes. Na verdade, o conteúdo físico está todo aqui. Tudo aquilo que está ali está expresso por essa equação, que o spin está caminhando o tempo todo alinhado com a direção do movimento e dando essa projeção de spin ao longo da direção de movimento. Então, isso é a equação de Weyl, né? Quer dizer, a equação de Weyl dos neutrinos, ou a equação de Weyl, né? A equação de Weyl left-handed. No modelo padrão, como nós descrevemos os neutrinos, né? Que são left. O neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. As três famílias de neutrinos. Bom, quem já conhece, né, um pouquinho da... Vou botar aqui um pouquinho. Quem já conhece um pouquinho da notação relativística, né, da notação relativista do espaço pode escrever essa equação dessa forma aqui, I H cortado, vamos dizer assim, derivada temporal. Aí eu esqueci de colocar aqui, perdão, né? Aqui tinha 1 sobre C, porque esse aqui é o operador, esse aqui é o E sobre C, então eu tenho I sobre C. Então eu vou trazer para cá essa grandeza aqui, menos I, H cortado, C. Então, menos I H cortado, derivado do momento, PC, em dimensão de energia. Isso aqui é dimensão de energia. E essa combinação aqui de H cortado com C, constante Planck, né, dividida por 2π vezes C, essa grandeza aqui, ela tem aproximadamente esse valor, 197. A gente sabe que H cortado é joule por segundo, e C é metro por segundo. Então, essa é a unidade de energia vezes distância, né? 197 é a energia, pode ser expressa em metros, e a distância em Fermi. Nós estamos trabalhando com distâncias muito pequenas. Lembrando que esse Fermi aqui é 1, né, femtometro, é 10 a menos 15 metros, né? Só para lembrar que essa combinação de H cortado isso é muito importante, né? Ela está dando essa dimensão de energia vezes distância. Ela estabelece, né, uma escala, né, para cada Fermi, quer dizer, aproximadamente 200 metros em energia estão correspondendo a 1 Fermi em distância. Quer dizer, com 200 metros de energia, eu consigo chegar na dimensão nuclear, que é 10 a menos 15 metros, né? 10 a menos 15 metros, que é 1 femtometro ou 1 Fermi, né? É essa grandeza aqui, é o milésimo do trilionésimo. Então, voltando aqui a essa equação, né, eu posso trazer tudo do lado só, passar tudo os dois para o meu I, H cortado, C, né, sigma, escalar gradiente. Posso botar tudo isso aqui, fazer assim, cara, para falar isso. Vou botar esse IH cortado em IH cortado. Vou voltar com C para poder botar, né, que está acostumado com covariante 1 sobre C, derivada temporal, mais sigma. Aqui então, vamos pensar o seguinte:
Sempre que aqui é uma matriz 2 por 2. Estou imaginando que aqui eu tenho uma matriz de identidade. Mais sigma escalar gradiente psi igual a zero. Então a gente pode fazer o seguinte, para quem está acostumado com notação covariante. A gente já sabe que eu posso associar, né, no espaço Minkowski a coordenada temporal e a coordenada espacial num quadro vetor que a gente chama de quadro vetor contravariante. O operador de derivada, quer dizer, derivar em relação a xi, né, é esse objeto aqui, onde mi, que é na verdade 1 sobre c derivada temporal e o operador de gradiente. Ele está acostumado com a notação covariante. E aí eu posso definir uma espécie de uma quadrimatriz vetor. Isso aqui é uma matriz, né, que tem componente 0, 1, 2, 3. Então a componente 0 é a matriz identidade. E a parte espacial são as matrizes de Pauli, sigma, né? Então eu posso escrever aquela equação da seguinte maneira: I aportado sigma mi, de onde mi, psi igual a zero. Então no final de tudo, né, simplificou para essa simples equação. Essa é a equação que vai. Lembrando então que sigma 0 de 0 é justamente esse termo aqui. Sigma 0 é a identidade 2 por 2 e o termonte 0 é 1 sobre c dt. E depois o sigma i com o di, né? O sigma i em cima é a matriz de Pauli e o di embaixo é o operador de gradiente. Então essa é a equação de Weyl left. Weyl left. Tá. Então, isso para quem está acostumado com a notação covariante do espaço Minkowski. Eu vou ficar nessa notação aqui, né, porque às vezes a pessoa ainda não domina muito bem a notação covariante. Mas falar um pouquinho mais sobre esse psi. Sim. Se eu doutrine. Isso. Então, se um seria spin, se dois, spin. Não, é tudo menos spin. Essas duas componentes aqui, elas estão descrevendo, você não é que tem spin meio, spin menos meio, não é? Essas duas aqui são necessárias para descrever o mesmo spin. Eu estou falando do neutrino, ou estou falando de um férmion F, que é left-handed e que tem o seu spin, né, meio, H cortado sobre 2 é o spin. Então ele só tem esse spin. E o spin está sempre, ele não tem a segunda, ele não tem o spin menos meio, a projeção menos meio está fora de cogitação aqui. O spin dele está sempre, essa aqui é a propriedade, o spin, nesse caso, está sempre alinhado com a direção de movimento, diferentemente do elétron. O elétron, ele pode caminhar pelo espaço com o spin alinhado ou não com a direção de movimento. Pode estar alinhado, pode estar anti-alinhado, né? As duas projeções do spin, ao longo do movimento, né, são diferentes. Um é mais H cortado sobre 2, outro é menos H cortado sobre 2. No caso do férmion left, não. A projeção do spin ao longo da direção de movimento é sempre H cortado sobre 2. A outra projeção é excluída. Nós não temos menos H cortado sobre 2, só temos mais H cortado sobre 2. É esse conteúdo aqui. Se tudo essa equação toda, né, tudo isso que a gente fez, chegou aqui nessa equação simples, né, mas o conteúdo físico dessa equação é que o spin dessa partícula está alinhado com a direção do movimento. Então, o sinal menos está excluído. Tem sinal mais. Tá? Então, essas duas componentes descrevem a mesma, elas estão juntas, as duas juntas precisam descrever esse conteúdo. Então, a gente pode também, muitas vezes é usado uma notação, isso aqui é um produto, vamos usar essa notação aqui. Essa matriz aqui é 2 por 2, né? Então, muitas vezes se usa o índice alfa. A gente faz o seguinte, colocando os elementos de matriz sigma mi, alfa beta, aí d onde mi, psi beta, igual a zero. Então, ou seja, essa equação está me dizendo que, então, se a gente quiser abrir essa equação, só para trabalhar aqui um pouquinho, para quem quiser olhar um pouquinho mais devagar, qual é o conteúdo? Vamos fazer isso então, porque pode ser útil realmente. Eu tenho então, vamos substituir as matrizes aqui. Então, eu vou esquecer agora, vou deixar, vamos esquecer, vamos deixar, vou trazer esse C para um sobre C. Então, nós temos o seguinte, menos I
Vamos esquecer o IH cortado por aqui. O IH cortado por dois lados. Vamos fazer o seguinte, eu tenho menos, vamos colocar assim, sigma x dx, derivado em relação ao conteúdo disso aqui. Esse aqui é um produto escalar. A componente 1 é sigma x, a matriz principal de sigma x é derivada em relação a x. Né? Vamos pegar aqui, vamos colocar menos sigma y derronte y menos sigma z derronte z, tudo isso atuando em si, vou colocar aqui, igual a 1 sobre c derivada temporal y. Vamos escrever essa equação, porque também quem não tem muita prática, né? Já percebeu o que está aí dentro. Vamos ver já achar o que a gente vai obter daqui. Então, vamos montar essa matriz. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse sinal menos daqui. E vamos colocar aí menos 1 sobre c dd. Então essa matriz aqui, a matriz sigma x, todo mundo lembra o que é. É 0, 1, 1, 0. E a matriz sigma y é menos i. E a matriz sigma z é 1 menos 1. Então aqui, vamos colocar assim, aqui vai ficar a derivada em relação a c, e aqui vai ficar menos a derivada em relação a z. Estou pegando aqui a matriz de sigma z. A matriz sigma x é 1, então vai ficar d dx. E a matriz sigma y é menos i. Então menos i ddy. Aqui, d dx mais i ddy. Tudo isso aqui atuando em psi1, psi2, igual a 1 sobre c. Aí vai ter derivada temporal de psi1, derivada temporal de psi2. Então a gente vê que as componentes se acoplam. Por quê? Eu vou ter essa equação aqui, ó. DTC, derivada temporal, derivada espacial em relação a z, atuando na componente psi1, mais derivada x menos i derivada em relação a y, atuando em psi2, é igual a 1 sobre c derivada temporal de psi1. E aí aqui, dx mais i dgy, psi1 menos ddz do psi2 igual a i1 sobre c ddt do psi2. Certo? Vamos fazer o seguinte aqui. Então, temos essas então é como o Dória colocou. Certo? Eu tenho dois spins aí, não tem. O spin é meio, e a projeção do spin é sempre a mesma ao longo da direção de movimento. Mas as duas componentes estão acopladas. A equação diferencial para psi1 se mistura com a equação diferencial para psi2. Aqui é psi1, aqui é psi1, mas aqui é psi2. Aqui é psi1, aqui é psi2, aqui é psi2, mas aqui é psi1. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar, por exemplo, a derivada z da primeira equação. Vamos aplicar, então estou fazendo derivadas em relação a z. Então, são duas equações diferenciais, né, acopladas de duas, mas são equações diferenciais lineares, né, em primeira ordem, em primeiras derivadas. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a derivada z aqui vai ficar duas derivadas em relação aqui, vai ter uma derivada em relação a z do psi2, né? Então, aqui vai ficar derivada em relação a z do psi2, que eu posso escrever em função do psi1, né? E aqui eu vou ter a derivada em relação a z do psi1, né? Tá certo? Seria talvez o ideal, talvez tirar uma derivada em relação ao tempo. Se eu tirar uma relação aqui, vai ficar derivada segunda no tempo, aqui vai ficar a derivada primeira no tempo, certo? A derivada primeira no tempo. Aí aqui vai ficar a derivada primeira no tempo do psi2, ela vai trazer dezena. Qual é a vantagem de fazer isso? Vamos fazer uma outra operação. Vamos dizer o seguinte: vamos supor que eu tenho, então, propor, né? Essas equações são lineares, então vamos propor uma solução de ponta plana. Psi1, vamos colocar assim, psi1 é uma certa amplitude, vamos chamar assim de A1, exponencial de I
kx menos ômega t. E o psi2, né, vai ser uma amplitude. Então, observe, isso aqui isso aqui é o campo, psi1x, isso aqui é uma amplitude constante. Estou jogando toda a dependência na solução de onda plana. Então, eu vou escrever o quê? Uma partícula ali. Então, se eu colocar essas, vou colocar kx, né, menos ômega t. Vamos substituir essas soluções nessa equação, nessas duas equações. Estou pegando então uma solução tipo onda plana, como a gente fala no eletromagnetismo. Quando a gente tem as equações de Maxwell e vai estudar a propagação de ondas planas monocromáticas do quarto, a gente faz assim, a gente pega um exponencial de onda plana, um exponencial complexa do campo elétrico e do campo magnético. A diferença é que lá os campos são reais. Então eu preciso jogar o conjugado complexo. Aqui não, o campo é complexo. Então basta colocar exponencial complexa. Então vamos tirar a derivada em relação a z do psi1. Quando eu derivar essa equação aqui em relação a z, eu vou produzir o I capa z. Então vai ficar aqui I capa z atuando. Então vai ficar, vou derivar em relação a z, vai produzir o I capa z e vai ficar A1 exponencial I capa x menos ômega t. Isso aqui é derivado em relação a z. Aí eu vou derivar em relação, vou derivar agora o psi2. Então eu vou fazendo a mesma coisa aqui. Quando eu derivar em relação a x, eu vou produzir o I capa x. E quando eu derivar em relação a y, eu vou produzir o I capa y. Então a derivada em relação a x vai produzir mais I capa x. E a derivada em relação a y vai produzir o I capa y, I menos I dá 1. Então aqui vai ficar mais capa y. E aí aqui eu vou ter A2 exponencial I capa x menos ômega t. E isso aqui igual a derivada temporal psi1. Então aqui eu vou ter 1 sobre c. A derivada temporal vai produzir menos I ômega, então aqui eu vou ter menos I ômega, e aí eu vou ter aqui o A1 e a mesma onda plana, I, K, X menos ômega T. Então as ondas planas se cancelam, então a gente tem uma equação algébrica agora no espaço, vamos dizer, no espaço de Fourier, no espaço dos momentos, no espaço dos vetores de onda da frequência. Então nós temos esse I aqui. Então, eu vou deixar, vai ficar I capa Z A1 mais I capa X mais capa Y A2 igual a, estou mantendo isso, né? Então, menos I ômega sobre C A1. Vou fazer o mesmo exercício aqui embaixo. Então, aqui vai produzir um capa X, aqui vai produzir a derivada aí que vai produzir, aqui vai ficar. Como aqui tem um sinal menos, aqui ficou mais. Aqui vai ser o contrário. Como aqui tem I, aqui vai aparecer outro vai dar um sinal menos. Vai ficar aqui capa X menos I capa X menos capa Y. Psi1, a amplitude que aparece aqui é o A1, menos DZ. Então, atuando no Psi2, eu vou produzir menos I capa Z. Atuando agora na amplitude A2. Isso aqui vai dar a mesma coisa, vai ficar 1 sobre C menos I, né? Ômega sobre C, A2. Então, claro, se a gente resolver esse sistema, né, para 1 a 2 em função dos capas, eu tenho as soluções aqui, as soluções de onda plana. Então, vamos pagar isso aqui. Só porque eu quero mostrar com isso, né, nós estamos querendo mostrar com isso, é o seguinte. Vamos agora, como isso aqui são essas grandezas aqui são algébricas, né, vamos supor o seguinte, eu posso eliminar, por exemplo, digamos aqui, A1, vamos pegar aqui A1, eu posso eliminar aqui em função do A2. Escrevo então o contrário, eu posso eliminar o A2 em função do A1 aqui, né? Vamos dizer aqui. Então
eu vou dizer o seguinte, o meu A2, vamos colocar assim, A2, o que vai ser o A2 aqui? Tirar a primeira equação, né? O A2, então eu vou jogar esse cara para cá e vai ficar assim, menos I ômega sobre C A1 menos I capa Z A1, está tudo sinal, então, tem um sinal menos, então vai ficar menos I. Aí eu vou ter ômega sobre C, então está vindo daqui. Tem menos capa Z, então aqui vai ficar mais capa Z, sobre I capa X, mais capa Y, isso aqui é o A2, né? Atuando com 1. Né? Então, isso aí, eliminando, sistema de primeira ordem. Então, estou eliminando o A2 em função do A1. Então, joguei esse A1 para o lado de cá, veio tudo com sinal menos fatorado, ômega sobre C capa Z, I capa X mais atuando com A1. Então, eu sei que o A2 voltou a minha segunda equação. Então, eu escrevi o A2 em função do A1. Agora, vamos substituir o A2 nessa equação aqui. Então eu vou ter fazer detalhes só porque para quem não está acostumado, como eu estou sempre chamando a atenção. Então escrevemos o A2 dessa primeira equação, né? Foi o A2 da primeira equação, eu escrevi em função do A1. E aí vou trazer o A2 para cá em função do A1. Então vamos I capa Z A1 mais I capa X mais capa Y A2, mas A2 tem esse menos I, vamos botar aqui, menos I, ômega sobre C mais capa Z sobre, I capa Z A1, aí aqui menos I, aí vai ficar I capa X mais capa Y, né? Isso, e aqui embaixo vai ficar o A2, tem I capa X, peraí, eu vou fazer uma confusão, eu tirei o A2, aqui, isso, então eu tenho que substituir, perdão, o A2 aqui, então ficou I capa Z A1, tá certo, mas I capa X mais capa Y A2. Então, peraí, eu acho que fiz um sinal trocado aqui, né, pessoal? Porque, peraí, eu acho que eu tenho que olhar essa equação. Eu falei porque a primeira equação, peraí, era. Deixa eu explicar aqui agora, então, porque parece que eu copiei hoje para dar uma olhada, mas botei um sinal menos aí que eu esqueci de colocar. Tá, exato, tá aqui. A primeira equação é I capa Z A1 mais I capa X mais capa Y, né? A segunda equação é I capa X, tá certo, menos capa Y, né? Tá certo, então é isso mesmo. Então eu tirei esse I capa X menos capa Y A1 menos I capa Z A2, tá certo. E aí eu peguei o A2 da segunda equação, né? Peguei o A2, então essas duas equações aqui. E aí eu tirei o A2 dessa equação aqui, perdão. Tá certo. Então eu estava substituindo no lugar errado, perdão, não era isso. Pronto. Desculpa aqui, não vacilo meu. Então é o seguinte, tirei o A2 daqui. Então, tirei o A2 daqui, a primeira equação. Qual é? Menos I capa Z A1, menos I capa Z A1, mais menos I ômega sobre C A1, tá? Tudo aqui sobre I capa X mais capa Y. Agora eu vou trazer esse A2 aqui para baixo. Então nós temos I capa, eu estava pegando duas vezes a mesma equação, perdão. Menos I capa X menos capa Y A1. E aí agora menos I capa Z A2. Aí A2 tem esse menos I. Então vai ter esse menos I com esse menos I vai dar menos 1. Então já estou tirando fora aqui. Tá? Né? Vai ficar esse A2, vai entrar aqui. Então tem esse menos I, com esse menos I, no total dá menos 1. Então menos capa Z
que multiplica ômega sobre C mais kappa Z sobre I kappa X mais kappa Y a 1. Isso? Tá? Igual. Agora a equação ficou do kappa 1 menos I ômega sobre C. De novo. Não. Menos I ômega sobre C a 1. Então a equação fica toda com a sua I kappa Z, eu estou pegando aqui em cima, isso multiplicando embaixo. I kappa Z menos I kappa Z a 2, igual a menos I. Isso, então eu vou ter que substituir aqui também. Menos I ômega sobre C a 2. Então aqui vai ficar menos I, e aqui vai ficar menos I. Então, tá certo. Estou pegando agora, quer dizer, esse A1 está aqui, eu tenho que substituir esse A2 aqui, esse A2 aqui, e eu já colocar tudo junto para a gente fazer assim. Certo? Perdão, só isso aqui, ó. Estou pegando agora esse termo aqui, e aí esse termo aqui eu vou juntar com esse, ó, para ficar menos, vou jogar esse menos I para cá, vai ficar assim, igual a menos I ômega sobre C mais I kappa Z a 2. Posso? Joguei nesse segundo termo aqui. E aí eu vou dar, agora que eu vou substituir o A2, então vai ficar I kappa X menos kappa Y a 1 igual a menos I ômega sobre C mais I kappa Z, que multiplica, então aqui multiplica menos I, então só para eu ligar, vou botar aqui, para multiplicar menos I ômega sobre C menos I kappa Z sobre I kappa X mais kappa Y a 1. Então agora eu posso jogar esse I kappa X vezes esse cara aqui. Então vai ficar, quando eu trouxer esse denominador para cá, eu vou produzir menos K2 menos Y2. Então, menos KX ao quadrado menos KY ao quadrado. Estou fazendo isso aqui, ó. Estou jogando isso aqui para cá. E aqui é a mesma coisa. Eu vou produzir do lado direito, vai ficar menos ômega 2 sobre C2 menos ômega 2 sobre C2 mais kappa Z ao quadrado. Tudo isso aqui igual a 1 vezes a 1, tudo isso aqui vezes a 1. Então vou jogar todo mundo para o mesmo lado. Então ficou agora essa equaçãozinha. Então eu trouxe esse denominador para cá. Então estamos tirando uma relação igual a 1. Tem tudo aqui, a relação de dispersão. O que nós estamos obtendo aqui? Nós estamos obtendo que traga tudo isso aqui para o lado esquerdo, vai ficar ômega 2 sobre C2 menos kappa 2 atuando em A1 igual a 0. Então, é exatamente o que é isso aqui. Se o A1 não é 0, eu estou supondo que eu tenho soluções não triviais. O A1, porque se o A1 é 0, o A2 é 0, pelo sistema que a gente tem. Então eu quero ter soluções não triviais. Se o A1 não é 0, quem é que tem que ser 0? Ômega 2 sobre C2 menos K2 é igual a 0. Ou seja, se eu faço agora o princípio da correspondência, multiplico tudo por H cortado ao quadrado, H cortado ao quadrado ômega 2 é 2 sobre C2, H cortado ao quadrado K2 é P2 igual a 0. Ou seja, estou obtendo a relação típica, né, de uma partícula de massa nula, como já era desde o início. Nós usamos essa relação E igual a módulo de P vezes C. Na verdade, quando nós construímos a equação, substituímos o módulo de P por E sobre C. Então a gente está reobtendo algo que estava no início. Por que a gente fez isso? Qual é a razão pela qual a gente fez isso? O que eu fiz quando eu substituí o A2 em função do A1? Eu ganhei uma equação, eu não consigo fixar as duas componentes exatamente. Quer dizer, o A2 fica sempre em função do A1.
Então, na verdade, eu tenho esse grau de liberdade aqui, né? Eu tenho o A1 é 1, se eu souber o A1, eu automaticamente sei o A2. Então, eu não tenho aqueles os 2 graus de liberdade, A1 e A2 sem independência. Eu tenho apenas o A1. Então, do ponto de vista, né, da descrição meramente cinemática, eu teria um grau de liberdade. Mas como o Fermi é complexo, eu posso associar uma carga. Então, na verdade, o Fermi de vários, ele tem 2 graus de liberdade, porque ele é complexo. Quer dizer, eu posso escrever o psi2 em função do psi1, porque eu escrevo o A2 em função do A1. Mas assim mesmo, essa função de onda aqui é complexa. Então, é um número complexo, tem 2 componentes reais. Então, eu tenho psi1 real e psi2 real. Tem 2 graus de liberdade. Então, o Fermi de Mayer-Leffer, ele descreve, né, 2 graus de liberdade físicos, né? Nesse sentido, né, eu teria, porque eu tenho a possibilidade, ele é um campo complexo. Então, eu tenho A1 real, o A1 e o A2, quer dizer, eu tenho 2, vamos dizer assim, 2 possibilidades, né, de carga nesse sentido. Bom, muito bem. Recompusemos isso. Nós vamos escrever no Fermi de massa zero. É isso que eu queria mostrar para vocês, que essa equação, então, é compatível, né? Depois que a gente faz a análise do espaço de Fourier, do espaço das frequências, ou do espaço dos momenta, né? No P e o E, a gente retorna a relação que a gente tinha. Muito bem. Então, da onde é que essa equação? Então, vamos reescrever aqui a equação de Weyl da nossa forma original. I, H cortado, DDP, psi, menos I, H cortado, C, sigma, escalar, gradiente, psi, igual a zero. Então, essa equação provém do Lagrangiano. Vamos escrever o Lagrangiano, da onde essa equação poderia provir. Eu poderia escrever essa equação I, H cortado, psi-d'H, derivada temporal psi. Então eu vou explicar o que está acontecendo. Menos I, H cortado, C, psi-d'H, sigma, escalar, gradiente, psi. Então, procuro aqui essa densidade lagrangiana em perfeita analogia com o que a gente faz com o campo de Klein-Gordon. Como o campo é complexo, né, eu coloco aqui, não posso colocar o conjugado complexo, porque isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor coluna, então isso aqui é um vetor linha. Então eu coloco o hermitiano conjugado aqui e coloco o hermitiano conjugado aqui. Então dessa equação, se eu fizer o princípio variacional, a gente fizer a variação em relação à psi-d'H, eu vou ganhar exatamente essa equação. E se eu fizer a variação em relação a psi, eu vou ganhar o conjugado complexo dessa equação. Quer dizer, desse lagrangiano sai essa equação e sai a equação conjugada complexa dela, que vai ser menos I, H cortado, derivada temporal do psi-d'H, mais I, H cortado, C, sigma, escalar, gradiente, psi-d'H, igual a zero. Então eu tiro, se eu variar, como a gente fez para as equações de base, em relação a psi-d'H, sai essa equação. Se eu variar em relação a psi, eu vou ter que fazer aquelas chamadas integrações por partes. Né? Porque eu vou ter a derivada temporal no delta psi e o gradiente no delta psi. Mas eu faço aquela discussão da integração por parte e ganho essa equação aqui, que na verdade é o conjugado complexo dessa, como deveria ser. Tá? Muito bem. Então eu tenho essas duas equações que têm o mesmo conteúdo. É como se essa equação aqui tivesse escrita para o cat e essa equação aqui para o Bra, é como se fosse o Bra e o cat. Né? Bom, então, agora que é importante, vamos tirar uma corrente daí. Alguma coisa conservada dessa equação. Nós estamos tudo isso para obter a corrente fermiônica associada a esse férmio que vai. Depois vamos fazer a mesma coisa para tirar. Que aí o tirar aqui é cidade. Esse complexo. É complexo. Não é mais. Hã? Não é mais. Não. Cidade é o hermitiano conjugado, né? Você viu que cidade, para nós,
é isso aqui. É psi1 está, é o espinor linha. Ao passo que o espinor psi é o espinor coluna original, psi1, psi2. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa primeira equação e vamos multiplicar a primeira equação por psidade. Então vai ficar assim. E aí a gente pode esquecer o H cortado. E H cortado vai ficar psidade derivada temporal do psi. Menos. Eu estou tirando I e estou tirando o H cortado do C. Psidade derivada temporal do psi. Menos. Psidade sigma escalar gradiente psi igual a zero da primeira equação. E essa segunda equação, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a direita por psi. Então vai ficar menos a derivada temporal do psidade vezes o psi e mais sigma escalar gradiente atuando psidade vezes psi. Então eu multipliquei essa equação à esquerda pela psidade e multipliquei essa equação à direita pelo psi. Então agora, se eu subtrair essa equação dessa, eu vou ter psidade derivada temporal do psi. Vou subtrair essa equação aqui, então eu vou, ou seja, eu posso multiplicar essa equação de baixo por menos 1. Então se eu multiplicar ela por menos 1, aqui fica mais e aqui fica menos. Então, e agora, se eu somar as duas equações, a regra de Leibniz, primeiro derivado do segundo, quer dizer, primeiro derivado do segundo e derivado do primeiro e segundo. Então, do lado esquerdo vai ficar derivada temporal, psidade do psi. E depois aqui vai ficar menos, vou colocar assim, divergência, né? Sigma escalar B, divergência do psidade, posso escrever assim, né? Assim. E aqui eu vou ter psidade, sigma, escalar, gradiente de psi. E aqui, sigma peraí, já está certo. Não, eu fiz uma pesquisa. Peraí, pessoal. Aqui eu tenho. Olha só um minutinho só. Então, presta atenção aqui, porque eu fiz besteira. Eu estou multiplicando, tá certo. Eu multipliquei essa equação aqui à esquerda por psidade, tá certo, né? E multipliquei essa equação aqui à direita por psi, né? Foi isso? Isso. E aqui eu tinha derivada temporal, tinha esse gradiente atuando com psidade, isso. Então foi isso. Menos, depois eu mudei o sinal. Então ficou menos sigma escalar gradiente atuando em psidade, isso mesmo. E tudo isso aqui vezes psi, tá certo? Psidade tem que ficar sempre na frente, porque o psidade é o vetor I e o psi é o vetor coluna, né? Então aqui eu tenho esse gradiente atuando no psi e aqui eu tenho esse gradiente atuando no psidade. Eu poderia fazer, quer dizer, na verdade a gente pode escrever isso aqui, né? Essa matriz aqui, né? Ela vai dar nesse gradiente, isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Isso aqui é a mesma coisa que o gradiente do psidade aqui, escalar sigma, psi. Na verdade, né, esse gradiente aqui, ele só atua com psidade, né? Esse psi aqui é uma matriz, ele passa pelo gradiente. O que é importante nessa matriz, né, cópia? Esse cara aqui com esse cara aqui. Ela pega o índice desse, o índice de linha desse e o índice coluna desse. Então, quer dizer, escrever sigma escalar gradiente psidade é a mesma coisa que eu estou escrevendo isso aqui. Gradiente psidade, esse psi, psidade, ele é derivado, ele só atua aqui. E sigma é uma matriz constante. Então, essa matriz aqui, ela está atuando aqui, né? Então, isso, o papel dela é esse aqui. Então, fica
gradiente do psi, sigma psi. Então agora, quando eu somar as duas equações, eu vou ter isso aqui, derivada temporal do psi psi, e aí eu vou ter menos a divergência do psi sigma psi igual a zero. Essa divergência aqui, ela está fazendo justamente isso, né? Ela vai dar, na verdade, esse sigma escalar gradiente aqui. Eu vou estar pegando o gradiente do psi e depois vou estar pegando o gradiente do psi, certo? Então, eu estou ganhando aqui uma equação de continuidade. Isso aqui vai fazer o papel de um O e isso aqui vai fazer o papel do J. Então, nós estamos obtendo, né, para o Fermi, Dirac, Lev e Henry, a existência, a partir das equações de campo, né, a partir das equações de campo, nós estamos obtendo a conservação, né, de uma corrente. Só queria chamar a atenção aqui, para quem tiver dificuldade de manipular com isso, essa equação aqui ela pode ser lida assim, ó. Vou pegar psi componente alfa, a matriz sigma, vamos colocar assim, sigma i, né? A principal sigma i, elemento alfa beta. Isso aqui é o operador de gradiente em relação a coordenada x, y. Isso aqui é o psi beta. A gente tem que olhar essa equação nesse sentido. Isso aqui é uma matriz linha, isso aqui é um vetor linha, uma matriz e um vetor coluna. Então, fica psi componente alfa desse vetor linha, essa matriz sigma e alfa beta, e esse beta aqui. E esse segundo termo aqui, né, ele vai ser lido assim, ó. Isso aqui é essa matriz, esse psi aqui é psi alfa de novo. Aí eu tenho esse gradiente agora, isso aqui é sigma e di. Então eu tenho di, psi componente alfa. Aí temos aqui a matriz sigma alfa beta, sigma i alfa beta, e aqui eu tenho psi beta. Então, isso eu estou dizendo, essa derivada atua aqui e essa derivada atua aqui. Então, no final do dia, isso aqui é equivalente a isso aqui, di do psi alfa, sigma i alfa beta, psi beta. Então, essa equação de continuidade que nós tiramos, então nós tiramos uma densidade, que é o psi psi, e tenho uma corrente, que ficou menos, né? Posso colocar assim, mais, né? Se quiser colocar, coloco mais divergência, né? Posso colocar assim, porque eu dei mais divergência de psi sigma psi. Claro, isso não, aqui dentro a corrente tem um sinal menos. Eu trouxe menos aqui para dentro só para evidenciar a estrutura geral de equação de continuidade. A derivada temporal do ρ mais a divergência de um certo J igual a zero. Ou seja, nós temos uma corrente e uma densidade K. Então, se eu quiser acoplar esse campo, olha, finalmente a gente chega onde a gente quer. Se eu quiser acoplar esse campo agora, né? Se nós quisermos acoplar esse campo ao campo de baixo, vamos pegar agora então o lagrangiano, né? Que vai estar acoplando, lagrangiano acoplado, vamos colocar assim, acoplado de Maxwell, o vale elétrico. Então ele vai ter, temos os usuários lá. Então vamos pegar o lagrangiano de Maxwell, 1 sobre 2 de 0 é 2 sobre C2 menos D2. Então essa aqui é a parte de Maxwell. Vamos pegar agora a parte do vale elétrico livre, né? Que ficou mais I H cortado, psi derivada temporal do psi. E aí, menos I H cortado, C psi sigma escalar
gradiente, sim. Então isso aqui é só, isso aqui é Maxwell livre. Maxwell livre. Isso aqui é o Weyl left livre. E agora vamos fazer o acoplamento. Então a gente já sabe, a estrutura do acoplamento é o Rho, cidade Si, associado ao Φ, ao potencial escalar. E o menos a corrente J, né? Menos a corrente J, e nesse caso é menos, né? Para ficar mais, vai colocar menos a corrente, a estrutura era dessa. Por fim, menos JA. E o J, então, nesse caso é menos cidade, sigma, si, tudo isso aqui acoplado ao potencial vetor. Então agora nós realizamos o acoplamento eletromagnético. Aqui é o Rho com o Φ e aqui é o J com o A. Então, claro, a gente agora, se quiser escrever as equações de Maxwell, a gente já sabe quem vai colocar do lado direito, é esse Rho nesse J, e se a gente escrever as equações de Weyl, a gente também já sabe que vai, quando fizer a variação em relação ao Φ, vai aparecer aqui, ó. Então, ficou como tarefa para quem quiser fazer, reescrever as equações de Maxwell, né? Reescrever as equações de Maxwell, tendo a densidade de cargas e densidade de carga de corrente que vai associada à densidade de carga de corrente associada ao Weyl left. E a segunda tarefa é reescrever a equação de Weyl, a equação de Weyl left, agora acoplada ao campo eletromagnético. Então a gente vai ter primeiro um trabalhinho de ser, faça a variação em relação ao psi-d'Aga e obter a equação do psi. Aí se quiser fazer a variação em relação ao psi, eu vou obter a equação do psi-d'Aga, mas que é o conjugado completo da equação do psi. Então nesse caso, basta aqui a gente faz o de sempre, a gente varia em relação a φ para obter a equação de Gauss, campo elétrico. E varia em relação a A para obter a equação de Ampère-Marx. Aqui, no caso do Weyl, basta fazer a variação em relação à psi-d'Aga. Se eu fizer, aí já está tudo prontinho, variar em relação à psi-d'Aga, está todo livre de derivadas. Se eu fizer a variação em relação ao psi, vai dar a mesma coisa, só que eu vou ganhar a equação do psi-d'Aga, que é a equação conjugada completa. Daqui vai sair a equação do psi. E se eu variar em relação ao psi, eu vou ganhar a equação do psi-d'Aga. Deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo, né? Bom, e vamos pensar o seguinte: se eu estou acoplando, então isso aqui é um acoplamento, né? Então vamos imaginar o seguinte: que quando eu defino, isso aqui é uma densidade só, mas eu não estou falando de nenhuma carga. Então vamos pensar o seguinte: suponhamos que esse campo tivesse uma carga, eu gostaria que essa densidade de carga fosse, que essa densidade representasse uma densidade de carga. Então eu posso fazer isso, eu posso multiplicar aqui. Aí é uma escolha minha. Na hora que eu identifiquei a corrente e a carga, na hora de acoplar com o campo eletromagnético, né, eu estou fazendo esse acoplamento aqui, quem é que vai ligar, qual é a grandeza física que vai ligar essa densidade com o campo eletromagnético? Seria uma constante de acoplamento, né? Ou seja, seria a carga fundamental. A carga fundamental multiplicada pela densidade, isso aqui é uma densidade de partícula. Isso aqui é uma densidade de carga. Carga partícula tem carga E, então isso aqui fica uma densidade de carga, e aqui eu vou colocar uma densidade de partícula. Então aqui vai então
Então, esse E aqui, ele entra na hora de eu construir, né? Quer dizer, a corrente que a gente obtém, vamos dizer, naturalmente das equações de campo, ela é uma corrente que ainda não sabe com quem que eu vou identificar. Então, se eu acoplo essa carga e essa corrente ao campo eletromagnético, aí eu me pergunto, o que faz o acoplamento elétrico? Da onde é que vem o acoplamento eletromagnético? Ele vem pela carga. Então, eu vou, nesse Lagrangiano, eu aproveito a densidade de carga e a densidade de corrente e coloco a constante de acoplamento para dizer que isso aqui agora vai descrever uma densidade de cargas e isso aqui agora vai descrever uma densidade de corrente, né? Então, dessa forma, a gente pode fazer o seguinte, vou pegar aqui. Então vamos agora juntar tudo da seguinte maneira, estou quase já terminando. Lagrangiano acoplado, né? Máxima vale left vai ficar em 1 sobre 2 no zero, é 2 sobre C2 menos Laplaciano, ou menos B2. E aí, vai I, H cortado, e aí eu vou ter aqui cidade. E aí eu vou ter aqui derivada temporal do psi. Derivada temporal do psi. E aí eu tenho essa estrutura aqui, ó. Eu posso jogar isso aqui assim, dessa forma. É mais vamos colocar aqui menos, na verdade, I é sobre H cortado, Φ, Psi. Vamos ver se esse termo aqui, ó, desses dois, ó, esse termo aqui está ligando. I, H cortado, cidade, DVT, Psi. Então, I, H cortado, aqui, perdão, pessoal, quando a gente faz o acoplamento, perdão, ele é menos o Φ mais, né, peraí, só que a gente, quando a gente faz o acoplamento, é J mi a mi, né? Então O vezes Φ a densidade, então vem menos aqui e vem mais J escalar, né? É assim que a gente faz, né? Porque quando a gente faz as equações, exatamente, quando a gente faz as equações de massa, a gente coloca a densidade de carga no Φ, isso aqui é a densidade de carga, uma densidade de energia. Lagrangiano é T menos V. Então eu diminuo menos V e mais JE. Tá certo? Tá certo. Porque a energia de interação é assim, né? Quer dizer, a interação elétrica, a interação do campo elétrico, né? Com a densidade de carga é ρ, e a magnética é menos J escalar A. Isso é a densidade de energia. Quando eu vou para a densidade lagrangiana, que é T menos V, eu diminuo a energia potencial. Então menos ρ mais JA. Então mais J precisar. A corrente J que traz esse sinal menos. E aqui eu vou. Então aqui vai ficar mais IE sobre H cortado. Observe o seguinte, ó. IH cortado, cidade DDT psi. IH cortado, cidade DDT psi. E aí aqui vai ficar menos e dá menos 1. O H cortado cancela. Então menos E, cidade psi fica. Então eu aloquei esse termo aqui. Então a tipicidade é como se isso tudo aqui, né, tivesse agora substituindo a derivada do psi. É como que eu acrescentei a derivada do psi à interação eletromagnética. É isso aqui que a gente chama de acoplamento nível. Então eu defino aqui, vamos colocar assim, uma nova derivada temporal. Vamos colocar assim, uma derivada temporal agora, DDT, DT, grande, psi. Então que ela é definida dessa forma, é a derivada temporal usual mais I é sobre H cortado Φ psi. Então aqui eu acoplei a interação com o potencial elétrico. Então é isso que nós chamamos de derivada covariante de gauge temporal. Então isso aqui é a chamada derivada temporal
covariante de Gauge. No próximo ponto, né, eu vou explicar melhor porque essa terminologia tem covariante. Derivada, então até o final de hoje já estava falando. Derivada temporal covariante de Gauge. Então nós juntamos tudo, esses dois termos aqui, então, numa derivada. E agora vamos ver o que vai acontecer com a derivada. Nós vamos escrever agora aqui a parte espacial. Vamos colocar aqui embaixo. Então vai ficar menos I, H cortado, cidade, né? Sigma, menos I, H cortado, C. I, H cortado, C. Aqui dá bastante só, tá certo, né? É I, H cortado, PDT, I, H cortado, C. Aqui talvez também, tá bom, deixar certo? Então aqui vamos ter menos I, H cortado, C, cidade, e aí vamos ter sigma, escalar, escalar, gradiente, atuando em em gradiente de psi, que é o primeiro termo. Então, menos I, H cortado, C, cidade, sigma, menos I, H cortado, C, cidade. Menos I, H cortado, C, cidade, sigma, gradiente de psi. E agora esse termo aqui, que eu vou botar, então vai aparecer de novo, não é? Então deve aparecer aqui menos I, menos I, sobre H cortado. E aí aqui vai ter assim, menos I sobre H cortado. Aí aqui eu vou menos I sobre H cortado C. Acho que vai ser isso mesmo. E aí aqui eu colocaria a esse é isso mesmo. Deixa eu tirar isso aqui. Eu já defini, né? Deixa eu botar isso aqui em cima. Para não fazer muita confusão, cara, vamos chamar isso aqui, chamar isso aqui de DDT, derivada temporal covariante, né? Derivada temporal covariante, que é a derivada temporal usual mais o que a gente chama de acoplamento mínimo, que é sobre H cortado e e depois o outro termo, vamos ver se vai reproduzir direitinho, olha só. O primeiro termo reproduz direitinho, o segundo termo. Menos I com menos I dá menos 1. O H cortado C cancela com H cortado C, fica o A, C. Então, esse termo aqui, o acoplamento com potencial vetor, ele vai modificar o gradiente. Então é como se agora eu saísse desse gradiente aqui e definisse, agora eu vou colocar assim, um gradiente que acompanha esse D, o gradiente assim. Então isso aqui vai ser o gradiente de psi, o gradiente covariante de Gauge, ou a derivada espacial covariante de Gauge, vai ser o nabla psi, que é o gradiente usual, mas agora com o acoplamento mínimo, menos I sobre H cortado C A. Então isso aqui vamos dizer assim, seria o gradiente covariante de Gauge, ou a derivada espacial, vou colocar assim, derivada, ou gradiente, né? Derivada espacial covariante de Gauge. Aqui eu vou fazer assim, então, tá claro. Então, é isso que eu queria chegar, aonde eu queria chegar. Por que o acoplamento mínimo aparece? Por que a gente geralmente faz a prescrição do acoplamento mínimo? Historicamente, isso veio de lá, de onde se tentava acoplar justamente o elétron, através da equação de Pauli, a um campo eletromagnético externo, lá em 1927.
Mas então a motivação da gente introduzir a derivada covariante, ela fica, eu não introduzo a mão, ela sai naturalmente quando eu imponho o acoplamento. Quando eu faço o acoplamento eletromagnético, o fato do campo fermiônico só ter derivadas espaciais e temporais primeiras, ele naturalmente me leva à definição das derivadas covariantes dele. E depois eu vou estender os escalares. Na próxima reunião, nós já vamos entrar com os escalares com essas derivadas. A gente importa a lição que o campo fermiônico nos dá, porque o campo fermiônico é o mais simples. Então, eu aprendi com eles que, ao introduzir o acoplamento eletromagnético, o acoplamento que faz é redefinir derivadas. Então, tudo fica normal. Aqui não falei acoplamento, não falei derivadas novas, derivadas, não falei nada disso. Mas, naturalmente, os termos se agrupam. Então, o termo de derivada temporal, o termo de acoplamento com potencial escalar, ele se junta com a derivada temporal. E o termo de acoplamento, o psi, com o potencial vetor, ele se junta ao gradiente, formando essa nova derivada espacial. Aqui só uma questão de conversão. E aqui a gente pode dizer que vai ser uma pura conversão. Eu vou fazer o seguinte aqui. Nós vamos, em geral, quer dizer, talvez eu tivesse colocado isso aqui, vamos colocar assim, se eu colocar isso aqui, e nós geralmente, quer dizer, quando a gente faz o acoplamento, né, vamos dizer, dá assim, na formulação, na relatividade, quando a gente agrupa os potenciais, a gente agrupa os potenciais assim, φ sobre C e A, porque na verdade a gente sabe o potencial φ e o potencial A, né, eles têm dimensões diferentes. Aqui pelo seguinte, talvez aqui o erro tenha sido meu, porque quando eu fiz isso aqui, você me perdoe, né? Então essa IH cortado DDT, é energia. IH cortado é o C, tá certo? Então o C está aparecendo aqui. Então isso, C está aparecendo aqui, por isso que eu fiz isso. Na verdade, o que a gente gosta, né, é de ter, vamos dizer assim, o potencial. Aqui, IH cortado DDT, tá? Então isso aqui está fazendo papel de energia, né? Tá certo. Então, aqui não apareceu o C. E o C está aparecendo aqui. Tá certo, né? O C está. Mas é o seguinte, se eu tivesse mantido, né? Talvez a gente possa fazer. Potencial vetor como sendo seria só para poder, é uma questão só de arranjar, recolocar essa constante essa velocidade da luz no lugar melhor. Então, a gente pode fazer isso. Quer dizer, aqui a gente seguiu a prescrição da densidade de energia, né? Se eu tivesse colocado o sobre C, PDT, para isso aqui, quer dizer, aqui eu tenho H cortado C é energia vezes distância. E aqui eu tenho 1 sobre distância, que é a possibilidade de dimensão de energia. Tem isso aqui, e H cortado DDT tem dimensão de energia. Tá, a equação do ponto de vista homogêneo, a dimensionalidade é a prova homogênea de energia. Deixa eu ver se talvez, né, eu aqui, então, geralmente a gente faz na vezes C, né? Tem densidade vezes velocidade, tem dimensão de corrente. Então, se eu associar essa especificidade, né? Especificidade do psi, especificidade do psi, eu associar a um ρ vezes C, então o meu ρ vai ter vai ser, eu teria 1 sobre C, certo? 1 sobre C, especificidade do psi, certo? Então, talvez fosse, deixa eu rever isso aqui só uma questão de definição mesmo, né? Então é o seguinte, vamos só pensar assim,
qual é a diferença sobre a questão da dimensionalidade aqui, quando a gente faz esse acoplamento aqui, que é o seguinte: o φ, né, o E, estou falando em termos dimensionais, é o gradiente de φ, e o D é a rotacional, em termos de dimensão. Então, o E é gradiente de φ, D é rotacional de A, mas D é E sobre C, campo elétrico dividido por C, em termos de dimensão. Campo magnético é campo elétrico sobre velocidade, né? E é o D vezes C. Né? Então, eu posso pensar, quer dizer, quando isso aqui D é E sobre C, então eu posso pensar que o campo magnético é E sobre C, que é gradiente de A. Então, eu posso pensar que A vezes C, né? C vezes A, né? C vezes A, eu vou associar ao φ. Né? Então, φ e AC. Então, a gente associa geralmente assim: φ sobre C e A tem a mesma dimensão. Então, volt por metro por segundo, e aqui é o que? Aqui é Tesla vezes metro. Essas duas grandezas aqui têm a mesma dimensão. Tá? Perfeito. Então, quando eu acoplar aqui, então vamos pensar o seguinte: então, esse A que tem a dimensão é como se fosse um φ sobre C. Só colocar aqui em termos dimensionais. Em termos dimensionais, esse A aqui, em termos de dimensão, ele é um φ sobre C. E aqui é um φ. Em termos dimensional, o E está com E, o Cidade está com Si, que a matriz sigma é adimensional. Então, nós temos aqui uma espécie de vamos dizer assim, como é que se diz assim, um descompasso, né? Entre a dimensão, porque E com E é a mesma dimensão, Cidade com Si é a mesma dimensão, sigma é adimensional. Aqui eu tenho φ, aqui eu tiro A, mas lá tem dimensão de φ sobre C. Então, esse termo aqui tem um C. Esse termo aqui tem um C no numerador que esse não tem. Então, talvez a gente faça o seguinte: a gente precisa acoplar aqui com φ sobre C, porque aí eu garanto que a dimensionalidade desses dois termos é a mesma. E com E, se barrado, se dá com Si, e aqui tem o A. Aqui tem o A. Fica o φ sobre C. Então, e aí a gente define justamente o Rho vezes C tem a mesma dimensão que o J. Então vamos dizer o seguinte, e agora só reconstruindo o que eu fiz que não estava legal no início. Quando a gente estava construindo o modelo, então o que a gente fez? A gente trouxe a corrente e quis acoplar com o campo eletromagnético. Aqui eu estou colocando o meu dedão, eu não estou seguindo a equação. Lá a corrente me deu naturalmente com a equação. Aqui não. Aqui eu estou pegando uma corrente e quero formular uma interação eletromagnética. Então eu coloco a carga como sendo aquela constante que vai fazer o acoplamento do setor de violet com o campo eletromagnético. Mas aí, por uma questão dimensional, né, como a gente acabou de concluir, eu acoplando esse Rho aqui, eu tinha que colocar esse C aqui, porque Rho, aí fica tudo direitinho, porque esse φ sobre C tem a mesma dimensão que o A, o Cidade e o Si tem a mesma dimensão e o E tem a mesma dimensão. Então, vamos colocar aqui no acoplamento aqui, vamos colocar aqui o φ sobre C. Então, se eu coloco o φ sobre C aqui eu também tenho vamos dizer assim, um H cortado C. Certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, né? Então, eu tenho que aí fica mais homogêneo, inclusive, né? A derivada espacial fica IE sobre H cortado C. Si, e aqui, que aí a gente sabe o seguinte: se eu dividir, né, DDT, né, então C é 1 sobre C, DDT é a mesma dimensão do gradiente. Então, eu acho que agora fica tudo homogêneo direitinho, né? Essa derivada aqui é temporal, essa é espacial, então esse sobre C apareceu por causa disso, e aí agora a gente fica com a mesma dimensão. Então, vamos fazer o seguinte aqui, né? Então, só eu vou colocar. Se eu quiser colocar C, eu vou colocar
logaritmo sobre C, vamos deixar assim, I H cortado vezes eclipse é, agora ficou ok, porque aí a gente tem um acoplamento agora sai para a mesma, então vamos deixar assim. Então só para finalizar, nós quando fizemos o acoplamento, então nós estamos trazendo, né, uma nova derivada temporal, que é chamada derivada temporal covariante de Tate, e a derivada espacial covariante de Tate. Então o acoplamento eletromagnético, né, ele é feito através dessa prescrição, que a gente chama de prescrição do acoplamento mínimo. Né? Um acoplamento mínimo porque é o acoplamento mais simples possível, que é acoplar a densidade de carga com a densidade de carga e a densidade de corrente com os potenciais φ e A. Então, se nós fizemos tudo isso, foi só para vai leve. Tudo isso vai valer para vai leve, o mesmo procedimento. Então, quem quiser fazer a tarefa, eu vou deixar indicado na próxima aula que pode fazer. O que é o while right? O while right é o spin na direção do movimento tendo a helicidade oposta, ou seja, a projeção oposta. Então, eu vou fazer o mesmo treinamento, então eu vou fazer o seguinte, vai ficar I, então aqui, vai ficar H cortado sobre 2, sigma. Escalar P sobre o módulo de P igual a menos H cortado sobre 2, vou dar aqui a identidade. Agora eu estou passando para o nível matricial. E aí esse P aqui é E sobre C. Então vai ficar H cortado sobre 2 sigma escalar P igual H cortado sobre 2 P é E sobre C. Aqui é sobre C, matriz e identidade. Então isso aqui é o verbo, é o vai. E aí, só para terminar aqui. Vamos substituir agora o princípio da correspondência. Então, H cortado sobre 2. Vamos esquecer os H cortados sobre 2. Vai ficar sigma escalar menos I H cortado gradiente sobre sigma é o quê? Igual a E sobre C é I H cortado DT. E aí tudo isso vai ter que atuar com uma certa vetor coluna. Então vamos colocar o seguinte, vai ficar I H cortado DDT. Agora não é mais possível, vamos chamar de multiplicador Q. Vai ser também matriz do vetor coluna 2 por 2. Mais I H cortado sigma escalar gradiente sigma escalar gradiente que I H cortado, tá? Esse aqui eu passei por mesmo lado de cá, mas I H cortado aqui igual a zero. Onde esse aqui agora é um vetor também coluna, de 1 e 2. E esse vetor coluna, agora a diferença está nesse sinal, porque a diferença, na verdade, está nesse sinal. Então, essa equação também pode ser colocada, né? Então, essa equação é a equação do while right, ela pode ser também colocada na forma covariante. Eu posso escrever assim, como a gente fez, a gente sabe que então a gente pode definir de novo, né? Aquele dmi que é 1 sobre C ddt, e aqui o operador de gradiente, e aí aqui a gente vai poder fazer o seguinte, vai ficar I H cortado, vamos botar aqui uma matriz sigma barrado, vamos ver por que é o barrado aqui, sigma barrado mi, que é esse barrado, quer dizer, nada mais, dmi que igual a zero. E aí quem vai ser essa matriz sigma barrado de novo, como vai ser a identidade. Só que aqui eu vou colocar a matriz sigma mi, né? No outro caso lá, nós colocamos a matriz colocou a matriz como sigma, né? Quando a gente definiu a nossa matriz sigma mi,
Na nossa equação de Weyl, a outra equação de Weyl, aqui, H cortado, quando a gente definiu a nossa matriz sigma mi, né? A equação de Weyl ela tinha aqui, ela tinha um sinal menos aqui, não é isso? Ela tinha um sinal menos, não é isso aqui? Porque aqui era mais, então aqui ficava aquela mais, certo? Aí porque o momento é menos se acordado gradiente, isso. Então isso aqui, perdão, olha só o que está acontecendo aqui é menos, tá? Esse menos aqui, tem esse menos aqui, então aqui é esse menos, tá? Esse menos aqui vem por causa da associação. O momento é menos e H cortado gradiente. Esse menos aqui vem por causa da projeção do spin, que agora é antiparalela com a direção de movimento. Então tem esse menos I aqui, tem esse menos 1 aqui. Então quando eu passo para cá, esse aqui vai ficar IH cortado, DDT menos isso aqui. Isso. Porque no outro caso, não. No outro caso, o momento estava tudo mais. Então essa matriz sigma barrado mi agora é essa matriz aqui, ó, menos sigma mi. Então essa equação aqui fica direitinho reproduzida. Sigma barrado zero é a identidade. E derivada 1 sobre C ddt. Então tem esse termo aqui. Perdão, né? É 1 cortado, aqui tem esse E sobre C. Vamos botar esse C aqui. Aqui, então vai ser tá. Ou então, como eu tinha falado, vamos deixar 1 sobre C, deixa IH cortado, DDT. E sobre C, então é isso. E sobre C é 1 sobre C, 1 sobre C é IH cortado, DDT. IH cortado sim. Tá certo? Então aqui eu tenho esse 1 sobre C. Tá certo? Então vai ficar essa equação aqui. IH cortado sobre C, DDT psi, menos isso aqui igual a zero. Então quando eu fizer o mi igual a zero, vai ficar sigma barrado zero, que é a identidade. Quem é D0? É 1 sobre C DDT. Aí quando eu pegar o índice espacial, sigma barrado mi DI, vai ficar menos sigma. Então essa matriz aqui é menos sigma. Então a matriz sigma vem com sigma barrado, então a gente definiu duas equações de Weyl. Vamos comparar as duas agora. Então, a primeira equação de Weyl era IH cortado C, sigma mi, dmi, psi igual a zero. E agora, essa equação aqui é IH cortado C, sigma barrado mi, dmi, que igual a zero. Então essa aqui é o Weyl left e essa aqui é o Weyl right. Certo? E a diferença está aqui nesse sinal. Só isso, o resto do processo é tudo igual, mas a gente vai trabalhar de forma mais aberta assim. Então pode-se derivar uma corrente daqui, uma carga, uma corrente, como a gente fez exatamente, pode. Então a gente tira a densidade de carga, a densidade de corrente, só que o spinor do Weyl right agora é esse spinor aqui que satisfaz a essa equação com esse sinal menos. O outro era sinal mais, era mais IH cortado, sigma escalar gradiente, né? Psi. Então, 1 sobre, aqui então, IH cortado DDT, energia sobre C, e aqui, momento. Então, está tudo dimensionalmente correto, né? E é porque a gente está tão acostumado a trabalhar com H cortado igual a C igual a 1, que quando a gente tem que colocar, a gente tem que checar, por isso colocou tudo certinho. Mas então, a gente tem os dois setores. Então, só para finalizar, na aula que vem a gente começa, né? A gente começa a ver se nós quisermos acoplar. Então, agora a gente tem o Weyl left, que descreve só uma finalidade. O Weyl right descreve a outra. Então, agora, se eu quiser, então, quer dizer, o Weyl left, ele só carrega a projeção meio do spin. O Weyl right, ele só carrega a projeção menos meio do spin. Aqui nós definimos um inferno psi e aqui a gente definiu um inferno qui. A pergunta é, se eu quiser descrever os elétrons carregados, elétron
mu e tal. Eles têm as duas projeções do espírito. Então eles têm que carregar de uma certa maneira os dois espinores de Vale. Então isso aqui, eles são descritos pelos espinores de Dirac. E como é que eu posso compor espinores de Weil para formar espinor de Dirac? Deixa eu só apagar aqui um instantinho, só pessoal, e colocar o seguinte aqui também. Se vocês quiserem, deixa eu apagar rapidinho. Nós escrevemos assim, a equação do Weil é essa aqui, I, H cortado, C, sigma, escalar, gradiente, psi, igual a zero. E a equação do Weierstrass é menos I, vou botar a informação correta, sigma mi, mi, psi, igual a zero. Então, left. E o Watt é I, H cortado, C, sigma barrado mi, mi, igual a zero. Se a gente quiser, a gente pode unificar. A gente já, esse termo, eu poderia formar um termo agora, eu vou chamar assim de, sei lá, de um psi grande, psi maiúsculo, tá? Que vai ser uma composição do termo left, psi, com o termo right, aqui. Então aqui tem duas componentes e aqui tem duas componentes. Esse é um espinor aqui agora, esse aqui é um quadro espinor. Esse quadro espinor. Vai o left é um bispinor, esse aqui é um bispinor, e juntos eles vão formar um quadro espinor. Eu posso agregar essas duas equações da seguinte maneira, botando aqui o I, H cortado C, e vou definir aqui uma matriz gama mi, e vou colocar aqui um demi, atuando no psi. Agora eu estou falando de um espinor coluna de 4 linhas. Então essa matriz aqui é 4 por 4. Vou definir aqui essa matriz 4 por 4. E eu vou escrever isso aqui, a gente observa o seguinte, quem se acopla com o psi é a matriz sigma mi, né? Então eu poderia fazer o seguinte, escrever essa matriz assim. Vou colocar aqui 0, sigma barrado mi. Colocar aqui sigma mi 0. Quando bater isso aqui, então agora eu tenho uma matriz 4 por 4. Isso aqui são bloquinhos 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Quando essa matriz aqui bater aqui, ela vai produzir esse sigma barrado batendo no aqui. Então ela vai produzir o vai e o right. E quando essa matriz bater aqui, ela vai bater no segundo. Eu estou fazendo agora, estou trabalhando em bloco, né? Isso aqui é um setor, duas linhas, aqui duas linhas. É um vetor coluna de 2 linhas, um vetor coluna de 2 linhas. Então dá um vetor coluna de 4 linhas. E aqui, essa matriz é para unificando as duas, os dois férmions do raio num único férmion quadridimensional. Que tem essas matrizes gama 4 por 4. E aí, vamos ver depois, né? Então, damos para unificar. Então fica claro, então o que eu estou querendo dizer aqui? Que a matriz gama 0 é o seguinte, acho que vou escrever aqui, ela vai ter esse setorzinho de 0, 0, 0, 0. E aqui eu vou colocar a matriz de Pauli, a identidade. Sigma barrado mi, sigma barrado 0 é a identidade. 2 por 2. Então aqui é 1, 0, 0 e 1. E aqui é, de novo, a identidade. 1, 0, 0 e 1. E aqui é 0, 0, 0, 0. Ou seja, estou colocando aqui, vou colocar assim, que é isso aqui. Vou colocar em forma 2 por 2. Eu acho mais, assim, mais conciso. 2 por 2, 2 por 2, 0. Então essa matriz aqui é a matriz, digamos, quadridimensional que vai unificar a descrição do vai o left e do vai o right. Então essas são as matrizes, a matriz temporal. E vamos pegar as matrizes espaciais, vai ficar fácil de ver. Quem são as matrizes espaciais? O sigma barrado é menos sigma. Vai ficar aqui 0 e aqui menos as matrizes de Pauli e aqui mais as matrizes de Pauli no 0. Então, a matriz gama 1
eu boto aqui o sigma x e o sigma x. A matriz gama 2 eu boto sigma y e sigma y, e a matriz gama 3 eu boto sigma 3 e sigma 3. Ou seja, eu pego agora as três matrizes de Pauli e coloco. Então, eu estou trabalhando agora com matrizes em bloquinho, mas é fazer a mesma coisa. Esse bloquinho 2x2 atua nesse. Esse bloquinho 2x2 atua nesse. Esse nesse aqui e esse nesse aqui. Então, com isso aqui, a gente reproduz o conteúdo das duas equações de Weyl que a gente tem. Só queria chamar a atenção que essas são chamadas, essas matrizes gama I, são as matrizes gama 0, 4x4, e as gama I, 4x4, também são chamadas, são as matrizes de Dirac. Como elas estão lidando aqui, elas estão organizadas para os escritores de Weyl, são matrizes de Dirac na chamada representação de Weyl. Matrizes de Dirac na representação de Weyl. E o que é interessante dessas matrizes é que elas vão satisfazer a essas relações que eu escrevi aqui. Se eu pegar as matrizes gama 0, pegar a matriz gama 0 ao quadrado, ela dá a identidade 4x4. As matrizes espaciais gama I ao quadrado, ela dá menos a identidade. Cada uma delas dá a identidade. Então, se eu pegar gama 1 ao quadrado, dá menos a identidade. Gama 2 ao quadrado, menos. Só fazer o produto aqui das matrizes vai sair automaticamente, né? Não vai ter erro. Né? Se eu pegar gama 1 é 0 menos sigma x. Sigma x, 0. Se é gama 1 vezes gama 1, 0 menos sigma x. Sigma x, 0. Quando eu fizer o produto, ó, o que vai dar? Vai dar menos sigma x vezes menos sigma x, que é menos a identidade. Depois 0, 0, e aí aqui menos identidade. Menos identidade 2x2, menos identidade 2x2, dá menos identidade 4x4. Isso vale tanto para sigma x, para gama 1, para gama 2, como para gama 3. Depois, outra propriedade interessante que vocês podem observar é o seguinte, que gama 0 vezes qualquer matriz espacial, elas anticommutam, menos gama I e gama 0. Então, a matriz temporal sempre anticommuta com qualquer matriz espacial. E depois, se eu pegar duas matrizes espaciais, eu vou pegar o anticommutador, gama I, gama J, mais gama J, gama I. Isso aqui vai ficar menos duas vezes o delta de Kronecker aqui em J vezes a matriz identidade. Ou seja, se eu pegar a mesma matriz, o I igual a J, delta vale 1. Então, isso aqui vai dar justamente gama x ao quadrado igual a menos 1, vai reproduzir essa relação aqui direitinho. E se as matrizes forem diferentes, o I for diferente de J, isso aqui é 0. Então, as matrizes anticommutam. Então, gama I vezes gama J é menos gama J vezes gama I, sempre que o I for diferente de J. Então, essas matrizes têm essa álgebra aqui muito simples, né? O quadrado da matriz temporal é a identidade, o quadrado de cada matriz espacial é menos a identidade, a matriz temporal anticommuta com a matriz espacial e as matrizes espaciais diferentes anticommutam. Essa relação aqui, ela engloba, seja isso e isso. Se o I for igual a J, fica duas vezes gama I ao quadrado igual a menos duas vezes a identidade. E aí fica menos identidade. Então, a gente consegue uma formulação unificada, né, dos dois espinores de Weyl num único espinor. E as matrizes gama, que são definidas dessa forma, são as matrizes chamadas matrizes de Dirac na representação de Weyl. O que vai ser isso aí? Escreve separadamente. De qualquer maneira, está tudo desacoplado. Eu boto tudo junto, mas na verdade as equações se desacoplam. Eu pego a equação de Weyl leve e a equação de Weyl right. Agora, se eu quiser descrever o elétron, os elétrons massivos, eu preciso das duas quiralidades. Então eu vou precisar das duas componentes. Por isso que eu já estou fazendo isso, já estou adiantando que para descrever o elétron, nós vamos precisar unificar a quiralidade elétrica, que é o menos, que é o mais H cortado sobre 2,
com a quiralidade light, que é menos H cortado sobre 2. Isso aqui vai me dar o conteúdo suficiente para descrever o elétron. Mas eu preciso acoplar elas duas, elas são separadas, né? Então, o que a gente vai fazer na próxima vez, só vou indicar aqui, já vou terminar, né? O que a gente vai fazer na próxima vez seria, né, mostrar como eu posso pegar a equação de vou botar na forma, vou pegar aqui, se eu não me engano, era assim, I, H cortado, né? DDT psi, menos I, H cortado, né? C, isso não, mais I, H cortado, C, sigma, escalar, gradiente, psi, igual a isso, só vai o left. E o vai o right, I, H cortado, C, DDT, psi, menos I, H cortado, C, sigma, escalar, gradiente, I, tudo. Então vai o left e vai o right. Eu agora preciso acoplar essas duas equações para poder descrever o elétron. O elétron não pode ser duas descrições dos acoplados. O elétron é um acoplamento, tem as duas quiralidades. O que nós vamos propor da próxima vez vai ser trazer o fermo light para a equação do fermo left. Vou colocar aqui, por exemplo, um parâmetro psi. Nós vamos interpretar isso. Vou colocar o I igual a zero. Então, estou dizendo o seguinte, eu agora estou acoplando a equação do fermo left, ela vai ter uma contribuição do fermo right. E esse parâmetro vai ter uma certa dimensão, vamos ver depois. E aí, na equação do fermo right, eu vou colocar o fermo left, vou dar uma outra constante, zeta, psi, igual a zero. Então, nós vamos acoplar o fermo left com o fermo right, e o fermo right com o fermo left. A pergunta é, será que isso aqui vai ter capacidade de descrever o elétron? Só estou acoplando, estou dizendo, tem aqui, tudo isso aqui, o conteúdo é helicidade mais H cortado sobre 2. Essa é menos H cortado sobre 2. Essa aqui é menos H cortado sobre 2. Essa aqui é mais H cortado sobre 2. Então, estou acoplando. Vamos ver as dimensões aqui rapidamente. Isso aqui é IH cortado DDT. Então, você tem dimensão de energia. H cortado, esse aqui é PC. Então, você tem dimensão de energia, né? Então você tem energia vezes psi, isso aqui também. H cortado C tem dimensão de energia vezes distância. Isso aqui é 1 sobre distância. Você tem dimensão de energia vezes psi, dimensão de energia vezes psi. Que tem a mesma dimensão de psi. Então isso aqui, esse objeto aqui vai ter dimensão de energia. Para bater a dimensionalidade. A mesma coisa aqui, IH cortado DDT, H cortado é joule segundo. Isso aqui é 1 sobre segundo, então isso aqui é joule. A mesma coisa aqui, isso aqui é joule. Então, que tem a mesma dimensão de psi. Eu quero trocar os dois, então você tem que ter a mesma dimensão que esse. E agora, então esse cara aqui também vai ter dimensão, vai ter que ter dimensão de energia. Então eu trouxe um parâmetro que tem dimensão de energia. Na relatividade, né, energia, a menos uma constante C é massa vezes C2. Então, será que ao fazer essa simples junção, eu não estaria trazendo uma informação sobre a massa, estou introduzindo um parâmetro que tem dimensão de energia. Um parâmetro que tem dimensão de energia, se ele for dividido por C2, ele me dá uma massa. Então, será que esse simples passo que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos trazendo uma massa interna? Então, a quiralidade left, a helicidade left e a helicidade right, elas estariam acopladas agora por uma massa. E o elétron tem massa, o muon tem massa e tal. Então, a nossa proposta para a próxima reunião vai ser acoplar, como a gente está fazendo aqui, vai o left, vai o right, vai o right, vai o left, por um parâmetro que nós descobrimos que tem dimensão de energia. Portanto, pode ser convertido em massa. Então, Ψ sobre C2 é massa, zeta sobre C2 é massa. Será que esses dois parâmetros se compõem para dar uma massa? Né? Já que Ψ vezes zeta tem dimensão de energia ao quadrado, a raiz quadrada disso tem dimensão de energia. E energia sobre C2 é massa.
Então pode ser que a gente defina uma massa a partir desses dois parâmetros aqui. E aí eu posso juntar phi left, phi right, para escrever o elétron. E aí eu vou aproveitar essa definição que a gente tinha aqui, das matrizes gama, né? Então a gente juntou o left com o right, e aí o spinor, isso é o spinor de Dirac. E aí o spinor de Dirac vai satisfazer uma nova equação, que é a equação de Dirac. E aí nós vamos ver como é que essa equação aqui adquire uma forma própria, unindo as duas para descrever o término de Dirac, descrever o elétron. E aí a corrente a gente já sabe. É só tomar, né? Quer dizer, agora essa derivada covariante, então eu posso tirar a estrutura das correntes, no caso também, em que eu tiver um término de Dirac. Então eu vou parar por aqui hoje, tá? Acho que a gente, então, para quem é jovem, para quem é novo no assunto, tem bastante material para manipular um pouco. Falei. As equações de Bayern se desenvolveram independentemente. Se desenvolveram independentemente. O Dirac fez primeiro, depois a equação de Dirac é 28 e a equação de Weyl é 29. Que aí Weyl falou, se eu... essa junção, depois Dirac retoma, depois Dirac faz a junção. Dirac mostra que tem uma junção. 31 no peito da antimatéria. Porque Weyl, ele fala assim, no peito de 29, ele tenta colocar o elétron na gravitação. E aí ele fala, vou pegar a equação de Dirac de 28. E aí ele fala, mas vamos supor que o elétron tenha massa zero. E aí ele faz a equação, ele particulariza a equação de Dirac para massa zero e mostra que as duas polaridades, as duas helicidades se desacoplam. Entendeu? Então o processo histórico é diferente. Aqui nós estamos indo na anti-história. A gente parte de Weyl para chegar a Dirac. Mas na verdade a história diz que Dirac foi 28 e Weyl 29. Certo? E Majorana 35. Que aí é o terceiro ferro de Majorana. Tipo, o Weyl era matemático. O Weyl era matemático. E ele trabalhou com a corrida. Exatamente. Weyl faz em 29 ele faz uma teoria para o elétron na gravitação. Como são as interações. E na verdade ele estava tentando unificar o eletromagnetismo com gravitação. Aí ele bota o elétron, ele fala, eu acho que o título do paper é Gravitation. Tchau, você consegue ver na rede? O paper vai em 1929. Eu acho que o paper dele é o elétron em Gravitation. Esse não vai em 1931. 31, né? Não, 29. 29. Gravitation? É o paper do elétron na gravitação. Ele acopla a equação de Dirac com a gravidade. O título do paper que eu não lembro. Gravitation and the electron. Exato. Gravitation and the electron. Isso mesmo. Nesse paper ele acopla. Aí que ele fala, vou pegar uma equação de um elétron sem massa. Ele vai estudar um elétron. Por quê? Ele estava estudando as geodésicas da luz, na gravidade, né? A luz não tem massa, não importa. E ele falou, vamos tentar agora pensar num ferro que não tenha massa. E aí ele vê que as helicidades se desacoplam, né? Como está aqui. E aí, então, ficaram famosas. Aí quando Paulo propõe o neutrino, né? Quer dizer, quando Fermi vai considerar o neutrino de Paulo, né? O neutrino de Paulo é de 30. Aí quando Fermi faz a teoria da interação fraca em 33, ele retoma os neutrinos como sendo sem massa. E aí ele usa já os términos de Weyl. Mas a história foi essa. Primeiro Dirac, depois Weyl, e lá na frente 36 ou 37, até 35 ou 36, desculpa, Majorana lança os términos de Majorana, que seriam os neutrinos massivos. Então a gente vai falar de três, aqui não vamos falar dos términos de Majorana, porque ele está mais ligado a cá. Então eu de Weyl e Dirac. Mas depois de Dirac, a Majorana eu não faço. Eu posso mostrar na próxima aula que é o espinor de Majorana, porque todo mundo ouve falar dos espinores de Majorana na matéria condensada, dos isolantes topológicos, né? Então na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre isso. Quer dizer que o Weyl era matemático e ele introduziu a greve de Gates. Isso. Na verdade, né? Por quê? Porque ele era da mesma escola que Eder. Então ele é a escola de Göttingen, né? Weyl, Eder, o Hilbert, né? Oscar Klein, toda essa turma era da escola de Göttingen, quase todos uma formação matemática uniforme. Eder era matemático, Weyl matemático. Né? Diretamente. Diretamente, era bastante matemática, né? Mas se considerava físico teórico, Weyl era matemático mesmo. Então, era a escola, porque Eder, em 1914, 1918, ela faz os teoremas de Eder,
que são, na verdade, sobretudo o segundo teorema de Navier, que é para simetrias locais, é a teoria de Gauge. Mas ela não vê isso, ela não coloca isso na forma de uma teoria física, ela fala de equações matemáticas que podem ter simetrias locais. Né? Aí vai, né, já dentro dessa escola, já passados 11 anos, né, que é o segundo teorema de Navier de 1918. E aí vai lá em 1929, ele faz a teoria de Gauge, né? Quer dizer, ele lança a ideia da transformação de fase no elétron, acoplando o elétron à gravitação. E aí, quer dizer, ele lança a teoria de Gauge na forma que nós conhecemos. Nesse mesmo paper? Nesse mesmo paper da Electron Gravitation, né? Nesse paper ele faz feito. Faz isso também. Nesse paper ele faz o neutrino de Weyl, e os términos de Weyl e a simetria de Gauge. E a simetria de Gauge surge como uma simetria de escala. Ele faz uma transformação de escala na métrica e nos termos. Isso aí depois é a simetria de Gauge. Né? Então, agora, o que a gente quer dizer é justamente, né, a força da escola. Então, a M. Navier, quer dizer, a escola de Navier, já estava muito envolvida com essa discussão da simetria, por causa do Felix Klein, que era o pai do Oscar Klein. Felix Klein era, digamos assim, quem trouxe a teoria de Gauge, a teoria de grupo, né, para a escola de Göttingen. E o Klein, o Felix Klein, né, ele estudou a teoria de grupo com o Lie. Então, ele era um discípulo do Lie, alemão, mas aí ele levou isso, ele era dinamarquês, ele fez teoria de grupo com o Lie, aí foi para Göttingen, e lá em Göttingen ele fez essa escola forma de teoria de grupo. Aí ele dele é discípulo dessa escola, o próprio filho dele, o Oscar Klein, né, e o pai. Então essa turma era uma turma forte, e tinha também o Hilbert, né? Era uma turma muito forte de matemática. Então é isso. Então na próxima aula a gente volta para entrar no ferro de Dirac, já tem uma questão para corrente, tá? Tchau, como você fecha pra gente, obrigado?